Sim, sim, pode. Sim, sim, vamos lá. Perfeito. Ótimo. Então, eu quero agradecer a presença de todos, né, de todos os participantes que estão aqui conosco hoje, dizer que esse webinar ele faz parte, ele é a primeira etapa de uma jornada que nós vamos realizar durante esse ano, que a gente tem o G20 acontecendo aqui no Brasil, né? O Rio de Janeiro ele vai sediar a reunião mais importante do G20 em novembro. Então, a ideia é que hoje seja esse primeiro passo, um webinar de sensibilização para o assunto de sustentabilidade ESG, e que a partir de hoje, a gente vai explicar mais para frente, aconteçam outras etapas dessa jornada até culminar num evento final que vai ser em paralelo ao G20 em novembro. Então, os nossos parceiros, né, durante essa jornada, nesse projeto de sustentabilidade, é a Nativa Lab, que é uma empresa italiana que abriu um braço, é o primeiro braço fora da Itália, né, o primeiro escritório fora da Itália. A gente tem aqui representado o João, que vai explicar um pouquinho mais da Nativa para a gente daqui a pouco, e o Júlio Vieira, que é professor doutor da UF LaTeX, que é um grande parceiro da Câmara há muitos anos já, e é especialista em sustentabilidade. Antes de entrar nos currículos e nas perguntas, eu gostaria de explicar, porque eu estou vendo aqui também que nós temos alguns participantes que ainda não fazem parte da nossa rede, e o que é a Câmara, né? A Câmara de Comércio Brasil-Itália, ela faz parte de uma rede de câmaras de comércio italianas no exterior. São 86 câmaras em 63 países, nos 5 continentes. Então, nós contamos, né, com uma possibilidade de suporte, de serviços, de apoio aos processos de internacionalização, de busca de cooperação técnica internacional entre o Brasil e a Itália, mas também usando esses braços das câmaras italianas nos outros países. Então, saibam que a Câmara ela é completamente pro-business e ela vai estar aqui para apoiar a empresa de vocês, caso entendam que seja necessário. E agora eu gostaria de apresentar os nossos palestrantes. Eu vou começar pelo professor Júlio Vieira. Ele é doutor em Engenharia Civil pela Universidade Federal Fluminense, mestre em Sistemas de Gestão também pela UF, pós-graduado com MBA em Organização e Estratégia e MBA em Gestão Empresarial e graduado em Administração de Empresas. Atualmente é professor associado da Universidade Federal Fluminense, lotado no Departamento de Ciências Atuariais e Finanças, pesquisador do LaTeX nos programas de doutorado em Sistemas de Gestão Sustentáveis e do mestrado profissional em Sistemas de Gestão, ambos pela UF. Atuou como editor-chefe do periódico Brazilian Journal of Operations and Production Management, e atuou como editor-chefe da revista Sistemas e Gestão Online LaTeX UF. Membro da Comissão de Responsabilidade Social do Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás e Biocombustíveis, IBP. Muito obrigado, Júlio, pela sua disponibilidade, pela parceria para realizar esse webinar de hoje e também pela parceria no projeto de sustentabilidade da Câmara. O nosso segundo palestrante é o João Bernardo Casali, é empreendedor, ativista e consultor de regeneração e impacto positivo para negócios, territórios e políticas públicas. É líder na empresa B Nativa, na América Latina, conselheiro diretor do Sistema B Internacional, conselheiro emérito do Sistema B Brasil e conselheiro global da Wellbeing Economy Alliance e líder regional da Regional Impact Trade Alliance e embaixador do Impact Trade Summit e mestre em economia regenerativa pela Schumacher College no Reino Unido. João, muito obrigada também pela parceria da Nativa, pela sua disponibilidade e por correalizar esse projeto de sustentabilidade aqui em parceria com a Câmara. Eu gostaria de dizer aos participantes que podem enviar para a gente as perguntas e comentários ao longo do webinar, que no final nós vamos ter um espaço de perguntas e respostas, e aquelas perguntas que a gente identificar que ainda não foram respondidas pelos nossos palestrantes, a gente vai abrir aqui a oportunidade para eles poderem passar os esclarecimentos.
E também eu já gostaria de avisar que no final desse webinar, como o nosso objetivo é que ele seja a primeira etapa para um projeto até novembro, vocês vão receber um questionário para que a gente possa entender se a sua empresa ela já trabalha o tema de sustentabilidade e se já trabalha, até que ponto ela já chegou. Isso é muito importante para que a Câmara consiga prever também as próximas etapas do projeto, e vão receber um formulário de satisfação do evento também. A Câmara italiana aqui do Rio de Janeiro, ela foi a primeira Câmara do mundo, né? A primeira Câmara fora da Europa a receber a certificação ISO 9001. Então, é muito importante que vocês possam responder esse questionário para que a gente também tenha cada vez mais impacto positivo e melhores resultados nos nossos eventos. Conforme a gente tinha combinado, esse webinar ele vai discorrer em torno de 3 perguntas que os palestrantes vão responder ao longo do evento. Então, eu já gostaria de iniciar com a primeira pergunta, que seria: por que a minha empresa deveria se preocupar com o tema de sustentabilidade? O que isso impacta o meu negócio? Quem gostaria de começar respondendo, posso passar a palavra para o Júlio? Posso começar? Boa tarde, bom dia a todos, né? Bom dia. É um prazer estar com vocês aqui pelo LATEC. O LATEC é um laboratório de sustentabilidade que já trafega por esse tema há mais de 30 anos. Sou pesquisador aqui junto com outro grupo. E quando a gente tem a relação direta com o tema sustentabilidade, ele é complexo, mas nós sabemos que ele não é estático, ele é dinâmico em função do tempo. Nesse sentido, quando a gente fala de planejamento estratégico, é importante que a empresa entenda que a relação hoje da sustentabilidade não é somente com os stakeholders, mas você tem hoje, pelo ESG, o shareholder como parte integrante, como eles sempre foram, mas agora de forma mais efetiva em função do risco. Então, hoje, trabalhar na vertente estratégica da sustentabilidade, diante das pesquisas que a gente desenvolve e diante do nosso conhecimento e tudo que a gente vem debatendo hoje, tanto no mercado como na academia, é uma relação dinâmica em função do tempo, ou seja, obedece ciclos de vida. Então, uma organização que faz a sua estratégia, mas observando a questão endógena da organização, ela com certeza vai ter algumas dificuldades de desdobramento do planejamento em relação aos stakeholders, shareholders, porque hoje a maior parte dos impactos que a gente observa diante desse tema e está relacionado, né, como eu coloquei agora há pouco, ao ciclo de vida, isso ocorre fora da empresa. Então, fazer uma estratégia olhando a sua cadeia produtiva, né, o seu supply chain, observando o comportamento do seu produto e serviço e como eles desempenham a função dele observada pelas questões ambientais e sociais, tá, é uma premissa importante porque o rebatimento econômico é certo. A gente vê impactos que ocorrem hoje no mercado, como aconteceu o fato da Vale, a própria Americanas em relação à governança e outros agora a Sogema, né? A gente tem observado. O que ocorre ali? Você tem realmente um impacto, geralmente no segundo, no terceiro ciclo de vida, geralmente, na parte de operação, e depois lá, quando você observa na disposição do material. E isso acaba retornando para a empresa em forma de passivo. Então, quando você observa os principais relatórios de sustentabilidade que estão sendo hoje colocados pelas empresas, e hoje você tem o relato integrado, chamado Integrated Reporting, que tem sido uma das bases, dentro da linha e do escopo daquele relatório, você já observa a questão estratégica inserida, mas muito vinculada às questões intangíveis. E isso é que tem que estar atento, né, o gestor da organização. Você lida hoje com ativos que você não estava no passado acostumado e que hoje acaba sendo oneroso somente para a demonstração do resultado do exercício que a gente vem observando. Então, você tem lá o capital social, o capital ambiental, o capital humano, o capital intelectual, que performa a criação de valor da empresa. E é ali que está a grande mote da questão estratégica. É como eu crio com meus ativos, em função do ciclo de vida, tá? Valor, tanto para a sociedade como para os acionistas. Diante ainda desse aspecto, isso tudo vai acabar performando a nova linha de pensamento de risco da organização. Porque eu trabalho no departamento de ciências atuariais. A turma lá trabalha para longo prazo, que forma os fundos de previdência, forma e precifica os planos de saúde. E a gente observa que lidar com risco hoje não é a mesma coisa que lidar com risco no passado.
Muitas organizações, quando vão performar carteira de investimento, principalmente, hoje os shareholders já estão mais atentos como ela lida com a gestão para a sustentabilidade e que forma que ela está gerindo isso, porque é dificílimo você prever, em função do tempo, qual é o impacto ambiental e quanto isso vai custar para a organização. A gente não sabe quanto vai ocorrer isso. E isso acaba performando alguns indicadores de rentabilidade, que é o retorno sobre o ativo, o retorno sobre o patrimônio, que são calculados através do quê? Da demonstração do exercício do resultado do exercício da empresa. E aquele lucro que performa aquilo, muitas vezes está provisionado com perdas relacionadas a impactos de alto valor. Então, a estratégia que vai sendo orientada pelo ciclo de vida e pelos intangíveis é que vai dar o tom, ou pelo menos vai dar uma linha de mitigação de risco para as organizações. Isso é uma relação com o gestor, isso é uma relação como a empresa implanta isso no sistema dela. E logo em seguida, lógico, o shareholder, ele vai observar o nível de materialidade, como essa materialidade é auditada. Hoje não adianta só a gente fazer relatório e colocar na vitrine. Hoje você já tem um grupo de investidores que já gostam de visitar a empresa para poder observar essa materialidade e ver o quanto esse risco está sendo mitigado. Porque risco pelos aspectos ambientais e sociais, que afetam a imagem, desempenho econômico da empresa, são de longo prazo. Isso afeta o resultado e afeta de forma que possa cair numa descredibilidade e afetar o processo competitivo. Porque você compete com o quê? Com captação de recursos, com boa taxa, e dali vai performar aqueles indicadores de viabilidade econômica de projeto. E se ali tiver um custo alto de capital em função do risco que o tomador enfrenta, numa empresa que não está preparada para a questão sustentável, ele vai sofrer no processo competitivo. Eu não vou me alongar muito, mas eu queria brifar esses aspectos da estratégia e tentar também diferenciar que planejamento estratégico é um processo dentro da empresa, mas não é a cultura organizacional da empresa muitas das vezes. Então, a questão sustentabilidade, quando a gente olha pela vertente ESG, tem que performar a cultura. E a Nativa, pouca conversa que eu tive com o João, numa das nossas reuniões, parece que essa empresa já começa a dar esse contorno ali do seu contrato social. Isso é importante para criar a identidade da empresa, porque no âmbito da gestão é ali que vai estar a grande mitigação de risco em função do tempo. É ter gestores que entendam de forma interdisciplinar, inclusive, esses temas e que possam colocar isso dentro dos seus processos, principalmente nos processos produtivos, de forma que esses impactos no longo prazo sejam mitigados e minimizados. Senão vai ficar caro para a empresa. Mayra, João. Essa é a nossa visão. Maravilha. Obrigada, Júlio. João, por favor, pode complementar com a sua opinião. Obrigado, Mayra. Bom dia a todas e todos. Prazer estar aqui com vocês. Prazer, professor Júlio. Bom, o Júlio já trouxe uma boa parte da discussão aí da materialidade, da sustentabilidade. Eu acho que, para não ser redundante, fazendo alguns adendos, acho que primeiro é importante definir o que é sustentabilidade, né? Dar um passo para trás. Quando a gente fala sustentabilidade, a gente está pegando do termo do Triple Bottom Line, né, do desenvolvimento sustentável, que foi criado ali no final dos anos 80, a gente está falando de gerar impacto social e ambiental ao longo da atividade lucrativa. Então, muita gente esquece a parte social dentro dessa discussão. E o que o ISG veio, né, esse novo termo agora mais recente, para acrescentar, que foi a grande entrega do ISG na discussão de mercado, é o G, é a governança. Então, a gente está falando de aspectos econômicos, ambientais, sociais e de governança sendo transversal a tudo isso. Eu acho que, além dessa materialidade, tem três grandes fatores que são importantes para a gente considerar a sustentabilidade dentro dos nossos negócios. O primeiro é o nível de consciência. A gente começa por esse lugar. A economia não funciona para todos, né? 1% dos mais ricos gera a mesma quantidade de riqueza que os 99%. A gente está vivendo uma crise climática, uma emergência climática. A gente tem um acordo de Paris aí precisando atingir uma alteração de no máximo 1,5 graus Celsius a nível global. Então, a gente está enfrentando vários desafios da humanidade
E a gente tem um pouco mais de 300 milhões de empresas no mundo que geram boa parte da circulação de dinheiro, que está em aproximadamente 118 trilhões de dólares no mundo, e a gente precisa usar os negócios como força de transformação. Então, a transição, a mudança dos mercados parte também da liderança protagonista dos empresários e dos mercados. Então, primeiro é consciência. O segundo é por uma tendência global. A discussão principal hoje não é mais sobre se a empresa vai ser vanguarda, inovadora, quando ela vai incluir algum aspecto de sustentabilidade. Não é mais modismo, é uma realidade de mercado. Se a empresa não entender essa tendência, ela tem muita chance de morrer, de perder a competitividade, seja por uma escolha do consumidor, que está cada vez mais consciente, né? Quase 80% dos milênios, né, através de pesquisa da Deloitte, já se preocupam com a marca que eles vão comprar. Então, quando ele vai no supermercado e ele olha 2 produtos na prateleira e ele vê, por exemplo, a certificação de uma empresa B, ele já vai fazer essa opção. Então, é tendência, é uma realidade e por isso que a sustentabilidade tem que estar presente em todas as discussões. Eu acho que o terceiro grande pilar é a legislação e a regulamentação. As normas e os padrões estão cada vez mais rígidos e a barra está subindo. Por exemplo, aqui no Brasil, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, né, que vem desde 2010 e depois de todos esses anos, finalmente ela já está gerando uma obrigação percentual maior do que ela gerava antes. Mas tem várias outras legislações de contabilidade, de ESG, de clima que estão chegando e é uma questão de compliance. Então, passa a ser obrigação, né? Então, a sustentabilidade precisa estar presente de maneira transversal em todas as discussões e ela impacta no negócio de maneira sistêmica, 360 graus. A sustentabilidade ela está não só em todas as áreas, como ela afeta todos os seus stakeholders, né? Os funcionários, os consumidores, os fornecedores, os clientes e os acionistas/investidores. Então, vou deixar por aqui para a gente seguir a conversa. Maravilha. Não vou fazer comentários agora, não. Vamos deixar mais para frente na parte da conversa com os participantes. Então, já vou passar para o segundo item, que não é uma pergunta, é uma afirmação. Sou micro, pequena ou média empresa. Essa realidade não é para mim. Vamos começar agora com o João, que para a gente ser bem, já que o Júlio começou na anterior. Vamos lá, obrigado, Mayra. Bom, as pequenas empresas, elas representam aproximadamente 90% do mercado em boa parte dos países. Então, elas são a grande maioria. Então, voltando ali ao ponto da consciência, em primeiro lugar, a gente não vai fazer uma transição de mercado se a gente não incluir as pequenas. Então, a gente precisa endereçar esses problemas aí sociais e ambientais que a gente vive também com as soluções proporcionadas pelas pequenas empresas. E, além disso, as empresas, as pequenas, elas estão sujeitas a todas essas avaliações e julgamentos dos stakeholders, como eu estava mencionando antes. Hoje, uma grande empresa, ao fazer uma avaliação, um valuation, na hora de fazer uma compra de uma pequena empresa, ela vai considerar o quanto essa pequena empresa está atualizada em relação aos seus processos de sustentabilidade, em relação aos seus estándares, em relação às suas certificações. Então, uma pequena empresa que está mais avançada em relação a essas práticas e tem mais legitimidade, chancela em relação a algumas certificações, ela tem mais valor de mercado, e ela tem mais interesse dos seus investidores. Outro ponto da regulação da legislação que eu falei
a legislação ela chega para todas as empresas com fins lucrativos. Ela não vai chegar só para as médias e para as grandes. Então, se a pequena empresa se der o luxo de, né, por uma, digamos, usando o argumento de que ela precisa sobreviver economicamente, ela não se preocupa com aspectos sociais e ambientais, a legislação e o compliance também vai afetar a avaliação dessas empresas no mercado como um todo. E, por fim, eu sei que sustentabilidade é um tema relativamente... né, as discussões são antigas, mas dentro do mercado, ESG, integração é relativamente novo, né? As empresas entraram no jogo da sustentabilidade faz pouco tempo. E sim, antes não existiam tantos programas e tanta informação disponível para as pequenas empresas se engajarem nesses processos. Hoje já é diferente. Sustentabilidade ela não é um custo, ela é um investimento. Existem programas de baixo investimento, onde as empresas pequenas também podem se dar o luxo de viverem jornadas de evolução corporativa. A Nativa, por exemplo, tem um programa e está lançando uma segunda versão da nossa plataforma agora, Space, em português, em italiano e em inglês, onde existe toda essa jornada de evolução corporativa digitalizada e disponível a um custo muito baixo, onde as pequenas empresas que antes reclamavam da falta de oportunidade de contratar uma consultoria ou de investir pesado nisso, hoje também conseguem aderir. Existem outros programas além do Space. Então, a gente precisa, sim, criar espaços e criar as condições para que as pequenas empresas tenham a mesma oportunidade de se tornarem sustentáveis e estarem de acordo com a legislação, assim como as grandes, pelo seu alto poder de investimento, já iniciaram com mais tempo, né? Bom, vamos lá. Bom, eu vou pegar esse gancho todo do João. A pequena e média empresa performa 90% do mercado, são as que mais entregam, esse é fato, e elas são as mais carentes de recursos. A grande questão, e isso trafega também, não só pelas grandes empresas, no sentido de investimento na sua cadeia produtiva, onde essas pequenas empresas performam essa cadeia, como também política pública. Você vê vários governos, como o da Itália, em investimento para o desenvolvimento sustentável da cadeia produtiva deles. E essas empresas precisam, quando lidam com questões sustentáveis, ter acesso a um capital que possa ser factível para o seu desenvolvimento, porque os recursos são limitados. Nesse sentido, quando a gente estuda pequena e média empresa, e eu já trabalhei em pequena empresa, meu mestrado foi na pequena e média empresa, o que a gente observa ali é especificamente uma questão relacionada à gestão e a recurso. Mas, como o João colocou, a lei e a legislação é para todo mundo, o jogo está aí disponível. Como ela vai se desenvolver vai depender muito da competência do gestor da empresa em se capacitar. Eu acho que hoje nós temos muita coisa disponível nos meios de comunicação, na internet, para essa capacitação e com os recursos que ela tem disponíveis desenvolver a matriz sustentável dela, porque ela vai ser exigida, porque quem está comprando dela está obedecendo uma cadeia produtiva de entrega de menor emissão de carbono. Nós estamos, né, a turma está descarbonizando o processo, né? Quando eu estou lá no IBP, eu vejo isso. Você tem uma relação direta com as ODS, então você tem indicadores que o planeta hoje está acompanhando, porque a sustentabilidade ficou cara. Né? Você vai eu que trabalho com a turma de seguro e resseguro, a gente vê o quanto essas organizações despendem recursos em função de mudanças climáticas. E isso é uma verdade que veio para ficar, isso não vai mudar, porque afeta a capital e, aos poucos, quem sabe, né, os gestores vão internalizando isso mais para o longo prazo, porque isso não é uma conversa de curto prazo. Você não vai conseguir resultados de sustentabilidade no teu exercício fiscal. Você vai precisar de alguns exercícios para que isso comece a revigorar e aparecer dentro dos seus resultados. Mas o que a gente observa é que o retorno sobre ativo, né, puxa sempre um pouquinho pela área financeira, por causa da formação,
e pelo que a gente pesquisa, ele é mais consistente, mais previsível quando você lida com aspectos dessa natureza. Então, isso é muito importante para a sustentabilidade. Eu tenho que ter sustentabilidade ambiental, social, naturalmente de governança, mas que a questão econômica seja preservada e administrada de forma que ela seja o menos possível afetada por impactos. Porque hoje, como você lida com risco? Você não sabe qual é o tamanho, né, da provisão que vai vir para o seu balanço. Você não tem noção disso. Né? Ali na Vale, a Vale ficou, é um excelente case, uma excelente empresa, mas ela ficou lá sem pagar dividendos para acionista um bom tempo, por causa de Brumadinho e Mariana. Mas isso aí é normal, isso não tem nada, né? Isso acontece, se a empresa não se cuidar. E a pequena não está longe disso, porque elas quebram muito. E quando a gente vê essas empresas não conseguindo sustentar, a grande questão não está no tributo, essa questão está na gestão. Está como ela se profissionaliza naturalmente, quando ela é muito pequena, e aonde o gestor esteja atento a essa linha de conhecimento. Porque hoje o conhecimento é interdisciplinar. Ele não está verticalizado, ele está horizontalizado. E isso ajuda a minimizar impacto, isso ajuda o pequeno a se desenvolver. E nós estamos vivendo um momento ótimo. Nós temos disponibilidade. Você entra no YouTube, você entra no site das empresas e você consegue ter acesso ao conhecimento que você não tinha muitos anos atrás. E com isso você consegue qualificar. Você consegue desenvolver a tua matriz. E a pequena empresa ela tem que estar consciente que, se ela não desenvolver, né, esse debate dentro da organização, onde ele implante modelos que possam ser sustentáveis a longo prazo, dificilmente ela vai performar a cadeia produtiva de um grande player. É isso que vai ocorrer. Porque eu, enquanto Coca-Cola Mundial, né, que estou lá diminuindo água no processo produtivo, né, e a Coca-Cola mesmo, há uns anos atrás, ela buscou lá a linha de redução de insumos. E isso pegou o pequeno. Então, o pequeno tem que estar trabalhando, já observando que isso é uma vantagem competitiva. A falta de recursos tem que ser substituída pela disponibilidade de conhecimento que já existe hoje e, naturalmente, fazer planos de negócio que observem e que eles possam captar com recurso menor, onde a matriz de desenvolvimento produtiva daquela pequena já visa uma estratégia de baixa emissão. E de responsabilidade social também, que eu acho que o João colocou isso, né? Hoje a gente está muito mais no ambiental do que social, mas o social é tão importante, quando a gente, inclusive, debate pluralidade aqui dentro da universidade, e o quanto a gente ganha com isso. O conhecimento diversificado, tá? As competências. Nós temos exemplos aqui da antropologia gerando valor em fusões e aquisições, por alinhamentos culturais, melhorando o desempenho econômico das empresas. Sustentabilidade está dentro desse posto. E é isso que o pequeno tem que observar, no sentido de entender que eu vou criar valor, sim, não só para a sociedade como capital, mas também para a minha cadeia produtiva onde eu estou inserido. Porque ele vai ser agente de risco dessa cadeia produtiva. E quanto mais ele operar dentro dessa linha de debate, ele consegue ser mais competitivo e atrativo para o maior, que precisa dele para poder montar o processo e dar continuidade na linha produtiva dele. Porque quando você lida com ciclo de vida, você está falando que você compra de alguém, esse compra de outro, eu faço aquisição, eu entrego, que aí vai funcionando, nós temos uma sinergia. Então, eu acredito que acho que as colocações aqui elas são importantes para o debate, principalmente para o pequeno. Eu tenho uma atenção muito grande, porque são empresas de alta competência tecnológica e muito rápidas também. Pequeno é ágil, é diferente do grande. O grande ainda leva um pouco mais de tempo. Então, ele já tem uma vantagem competitiva dentro da agilidade. O que falta, o que eu observo hoje, é que precisa se ter maior qualificação para entender o que significa essa questão do ESG e da sustentabilidade, de uma forma geral, dentro da onde ele está inserido como pequena empresa na cadeia produtiva, onde ele pode criar valor. E dá certo no final, pelo menos a gente tem observado isso. Bom, Maravilha, muito didáticas as explicações. Então, considerando, né, tudo o que foi dito e considerando que a minha realidade é de uma pequena empresa, por onde que eu poderia começar a trabalhar, então, esse tema na minha cadeia produtiva? bom, Júlio. Pode ser o Júlio, já que o João começou. Ah, os dois começam com J, né? Então, o que ocorre, né? Assim, Mayra, por onde essa empresa pode começar? Primeiro, ela tem dependendo como ela está inserida na cadeia produtiva, ela pode começar pelo seu próprio cliente, se for uma Petrobras, se for uma Nativa, se for uma empresa internacional dessa natureza, que tem conhecimento embarcado disponível para treinamento.
Ela pode tentar entender isso. Ela também pode, através dos canais de comunicação que nós temos hoje, através do próprio YouTube e várias linhas, e através do Senac, Senai, tentar buscar isso. Existem formas para conseguir esse tipo de conhecimento, né? A própria universidade é uma catalisadora disso. Nós temos incubadora através da GIA, o próprio programa nosso tem uma série de atividades internas que promove o conhecimento através das nossas webinars, que a gente já fez várias, né? Agora, a Câmara de Comércio, né, sendo vanguarda das câmaras no sentido de buscar esse tema e debater dessa forma. Ou seja, tudo que nós estamos debatendo aqui, o pequeno vai ter acesso. E com essa linha de conhecimento ele vai poder. A grande questão é que, aí vou puxar para o João de novo, é a consciência, é entender o contexto que se está inserido hoje nessa linha de atividade, nessa busca, de forma que ele perceba isso como valor, porque os resultados são de longo prazo, não são de curto. O Brasil tem uma relação de curto prazo muito grande, e a relação tem que ser de longo prazo. Você não vai conseguir implantar todo um processo na sua empresa e amanhã você começar a ver lucratividade. Isso não ocorre dessa forma. Isso é uma maturidade que o pequeno vai ter que trafegar, como a grande também trafega, de forma que ele vai enxergar esse resultado a longo tempo, no longo prazo. E isso vai começar pelo bom engajamento que ele vai ter com as grandes dentro da cadeia produtiva onde ele está inserido. Isso vai ocorrer naturalmente. Porque quando eu faço um GRI, Global Report Initiative, ou um Integrated Report, que é relato integrado, eu já tenho que mencionar nesses documentos o quanto meu fornecedor está engajado dentro desse processo. Isso já é uma grande vantagem. Eu Foi o acho, Júlio que congelou, né? Ah, sim, sim. Conseguiu escutar que a rede está um pouco instável? Não, mas sim, você congelou um pouco. a gente conseguiu, pode concluir que a gente foi, acho que até você ficou pouco tempo congelado. E não, agora foi de novo. Congelou para você aí, João? Sim. Mas eu acho que ele já estava concluindo, né? Se você quiser dar seguimento, aproveitando esse gancho aí que o Júlio tava mencionando para gente, pode seguir, João. Tá bom. Então, bom, dentro dessa jornada de autoconsciência das empresas, né, a gente, na Nativa, e de uma maneira geral, começa por tirar uma fotografia da empresa. Acho que a empresa precisa entender qual o status de, de práticas de sustentabilidade que ela tem. Ela precisa entender qual é a área onde ela está performando bem, performando mal, quais são identificar suas áreas de força, porque só com essa fotografia ela vai ter consciência para entender como priorizar. E pegando também o gancho do Júlio, é uma jornada de longo prazo, a transformação não acontece da noite para o dia. Então, com essa fotografia, ela vai conseguir tomar decisão em qual dessas áreas ela vai começar. Então, por exemplo, pode ser que uma empresa esteja performando bem no seu impacto social, né? Ela tenha feito vários trabalhos e criado vários benefícios bacanas para os seus funcionários, em nível de diversidade, de inclusão, criou um processo seletivo bacana, começou a trabalhar com a comunidade, e o aspecto ambiental dela ficou um pouquinho defasado, digamos assim. Então, isso vai estar claro quando ela realiza um planejamento estratégico. E dentro desse planejamento estratégico, na hora de evoluir para implementar ações concretas e verticais que enderecem essas melhorias que ela precisa fazer, vão vir ações de estratégia de neutralidade climática, de compras sustentáveis, né? O Júlio mencionou muito sobre a cadeia de valor, da importância da empresa pequena estar preparada para ser contratada diante de um processo de compra de uma empresa grande. Então, é bacana que a empresa evolua no seu código de conduta, né, para ela estar preparada para isso. Ou, enfim, se for uma empresa grande, ela tem aspectos ambientais mais, digamos assim, com mais impacto, mais relevante para tratar, como, por exemplo, a sua edificação
o prédio que ela atua, a fábrica que ela atua, é sustentável? Como é que são as práticas dessa fábrica? Como é que é a relação de capital natural no entorno? E essas discussões, elas vão se aprofundando e vão exigindo que, ao longo do tempo, a empresa vá implementando diferentes ações, mas isso não significa que ela vai fazer todas ao mesmo tempo. Ela vai cuidar, priorizando de acordo com o seu contexto, com o dinheiro que ela tem no orçamento, com as suas prioridades em geral. Mas o começo precisa ser entender onde que ela está, entender quais são as suas áreas de força, qual é o plano estratégico, para ela tomar a decisão consciente sobre não o próximo mês ou os próximos 6 meses, mas sobre os próximos 3, 4, 5 anos. Ela precisa se entender uma visão de futuro aonde ela quer chegar, onde é que ela quer estar em relação a esses aspectos de sustentabilidade. Júlio, você congelou, eu assumi aqui, te complementei, então, de repente, se você quiser concluir teu pensamento, depois eu volto, fica à vontade. Nossa, te agradeço, João. Aqui a rede está um pouco estável aqui, estava até falando com a Mayra, mas é que eu coloco, né? A questão da inserção do pequeno empresário dentro do processo produtivo, onde ele está, precisa ser observada por ele. Existe disponibilidade hoje, né? Se você pega uma matriz de risco hoje, né, preconizada pela SASB, né, que é um órgão internacional que divulga a materialidade ESG por setor, inclusive, né? Você observa que você tem a questão ambiental, social, humana, governança e financeiro ali. É isso que vai mitigar risco através dessa agência. E o pequeno está dentro desse contexto. Observando esses aspectos e olhando a forma que ele tem hoje disponível para uma gestão sustentável, ele praticamente entra no circuito, tá, de ciclo de vida dessas organizações, onde ele pode, inclusive, buscar, dentro das grandes empresas, suporte para ficar mais sustentável. A gente observa esses investimentos acontecem. Investir na cadeia produtiva, né, ela ocorre também pelos grandes players. Os grandes players investem na sua cadeia produtiva. E o pequeno engajado dentro dessa linha de pensamento, ele pode conseguir recursos, tá, no sentido de poder implementar normas e processos que tenham menor emissão e, com isso, ele se manter competitivo. Mas isso parte, como o João colocou lá atrás, um pouco da consciência da sustentabilidade e tentar entender isso, que o valor é de longo prazo. Isso é fundamental para o pequeno, porque o pequeno, se a gente for observar como um todo, são os que mais empregam no país. Então, eles precisam ser, sem dúvida, observados pelas suas cadeias produtivas dos grandes players, mas também com fomento, quando eu coloco isso, mas na linha governamental ou através das agências que possam estar orientando esse grupo. O que não falta hoje é disponibilidade de conhecimento para poder entender esse processo como um todo. Seria mais um complemento dessa natureza. Ótimo. A gente já fez as 3 perguntas, né, que a gente tinha pensado, e eu vi aqui que a gente já tem no chat algumas perguntas, e temos aqui também na nossa parte interna do webinar 2 comentários e 2 perguntas também. Então, para a gente conseguir avançar, eu vou fazer uma de cada vez e dar a oportunidade de que vocês respondam. Mas antes, acabei de ver que a nossa presidente, Renata Novotny, entrou, então gostaria de agradecer, Renata. Acabamos de terminar a parte das perguntas, eu estava entrando nas perguntas que a gente já tinha combinado, agora a gente está entrando nas perguntas dos participantes. No final, a senhora pode dar as suas conclusões. Então, a primeira pergunta que nós recebemos foi do Pari de Valarelli. Ele perguntou: gostaria de entender como a compliance se aplica nas pequenas empresas. As pequenas empresas não são corporate companies, mas, conforme os requisitos da compliance, elas são tratadas como se fossem grandes empresas. Isto fica inviável. O que vocês acham? Obrigada, Pari, pela pergunta. Quer responder, Júlio? É que eu coloco, né? Pequena empresa é sempre aqui só. Quando a gente fala de compliance, e isso é uma relação com muita empresa grande, eu falaria para o pequeno para não se assustar tanto com isso, porque muita pequena empresa hoje, quando vai pedir recurso para um banco, vai receber um documento de 700 páginas ali para preenchimento. O que eu acho que tem que estar atento dentro desse debate
é o pequeno já começar a trabalhar dentro da possibilidade dele, dentro dessa linha que a gente está debatendo aqui. Por quê? O compliance ele vem para garantir, né? Mas muito mais do que garantir é como o pequeno gera a empresa. E com isso tentar buscar, dentro dessa gestão que ele tem disponível hoje, as materialidades que são possíveis. Né? Se eu for trabalhar com materialidade ambiental, seria o pequeno tentar trabalhar o que ele tem hoje disponível dentro do processo produtivo que possa ser apresentado para uma auditoria. Isso é importante, por quê? Auditar sustentabilidade não é uma coisa muito simples. Por quê? Cada empresa tem um processo e tem uma atuação de mercado diferente para outra. Sustentabilidade não é padronizado. Eu não posso ter esse tema igual para todo mundo, porque as empresas têm realidades completamente diferentes, inclusive empresas do próprio setor. Isso também passa por uma maturidade, pela maturidade do grande, tentando entender dentro da cadeia produtiva do pequeno que fornece qual é a realidade dele, para poder fazer uma adequação nessa auditoria, porque senão, né, se for levar isso de uma linha pelo que eu observo, não vai, a coisa não vai acontecer. Então, isso é uma via de duas mãos, dentro do meu entendimento. Uma passa, tá? O quanto pequeno, né, a pequena empresa já conseguiu se desenvolver no âmbito da sua governança, no ambiental e social, dentro dos recursos que ela tem disponível e apresentar isso em forma de materialidade, de evidência, e do grande também buscando o entendimento da realidade da organização em função do setor dela. Eu não posso comparar aqui minério, né, com petróleo. São coisas diferentes, são materialidades diferentes, são linhas de pensamento de compliance também diferentes. E hoje se discute muito o próprio compliance, né, onde está a garantia disso. Por quê? Enquanto compliance, e é uma conversa horizontalizada, diferente da auditoria, que é verticalizada dentro da organização, o que está em jogo nessa garantia, no meu entendimento, tanto para a grande como para a pequena, é o quanto ela apresenta de evidência, né, dentro dessa linha que possa comprovar o menor risco para a cadeia produtiva que ela está inserida. E isso, o pequeno, eu digo que é difícil, sem dúvida, mas que também é possível dentro dessa linha de debate que a gente está tendo aqui. Tentar buscar o máximo possível evidências que possam comprovar daquilo que é feito. Porque hoje está se buscando, dentro do processo produtivo, o quê? É a busca para a redução do CO2 equivalente, de greenhouse gas. É uma forma de você diminuir o impacto da cadeia. E é isso que tem que estar vinculado. Isso é uma visão. Acho que adicionando um ponto, não necessariamente é uma desvantagem você ser empresa pequena nesse sentido. Porque, por exemplo, quando você olha para uma mega empresa multinacional, dá um exemplo de um caso conhecido da Danone, que levou 8 anos para certificar a empresa multinacional, todo o grupo, todas as empresas, todas as suas operações em todos os países. Ela precisou ter uma dedicação muito maior a nível de empresa para chegar nesse lugar. Lembrando que uma pequena empresa ela tem muito mais autonomia e agilidade para conseguir integrar aspectos sem precisar fazer tantos compliance e checar com lideranças de outros territórios. A certificação dela vai acontecer de uma forma muito mais rápida, é uma média de tempo muito menor, e ela já consegue uma chancela e uma legitimidade que já ajuda ela a ter um caminho de ser um negócio de impacto, de fazer relatórios já integrados com a narrativa B, por exemplo. Então, acho que esse é um ponto. Um outro ponto é que quando a gente fala de compliance e a diferença das camadas que é para uma empresa pequena do que é para uma empresa grande, isso não é só sobre sustentabilidade, né? Se a gente for olhar para trabalhista, olhar para qualquer prática legal do mercado, a gente vai cair no mesmo lugar. Se vocês quiserem saber a minha opinião, eu acho, sim, que deveriam ter normas que regulamentem a diferenciação de ramo de faturamento e porte em algumas dessas entregas de compliance. Infelizmente, não é tão bem dividido na política pública, né? A divisão se você é uma empresa de capital aberto, você tem ali normas muito mais restritivas e se você não for, você praticamente está igual, claro, com a variação aí de alguns desses setores que o Júlio mencionou. Então,
de uma forma geral, a minha recomendação é que todos os pequenos empresários, todos os empresários em geral, mas como a gente está aqui falando das pequenas, entendam que a sustentabilidade veio para ficar. Ou seja, ela é uma área que precisa ser considerada um pilar tão importante quanto uma área trabalhista, uma área de contabilidade, uma área do jurídico, uma área de marketing, porque vai precisar dedicar tempo, planejamento e orçamento para fazer com que não só essas atividades de compliance aconteçam, porque o compliance, no final das contas, a gente só está, digamos, cumprindo, né, uma legislação ou uma boa prática de mercado. O que a gente está querendo aqui é que a empresa ela crie práticas que gerem impacto positivo e resolvam problemas ambientais e sociais. Esse é o principal. Então, uma empresa pequena ela tem todas as condições de fazer isso sem necessariamente só fazer isso pela obrigação de cumprir uma legislação. Então, gostaria de deixar essa mensagem aqui, porque é para isso que a gente trabalha todos os dias, né? Para criar uma nova consciência, uma nova cultura de mercado, onde uma empresa, quando ela existe, uma operação econômica, para ela existir, para ela fazer sentido, ela precisa estar gerando valor, precisa estar gerando mais vida e mais valor para o sistema que ela está extraindo. Então, se todo, né, se o mercado em geral criar esse nível de consciência, os compliances, na verdade, que a legislação está muito mais atrasada do que a inovação, do que a vontade, do que a consciência, vão acabar sendo práticas corriqueiras e fáceis, né, que a certificação e o nível de evolução de uma empresa já vai estar automaticamente cumprindo com esses relatórios que precisam acontecer. Ótimo. Seguindo a ordem aqui das perguntas que foram recebidas, eu vou passar agora para a pergunta do Júlio César De Carli. Ele escreve: Olá, João. Acompanho com muito entusiasmo a Nativa aqui da Itália, enquanto faço mestrado em novas economias. Muito interessante, Júlio. Perguntas. Quando as empresas querem fazer a transição, depois de uma pesquisa, ela encontra vários frameworks, SDGs, B Corp, Carbon Disclosure, IR, Essere Sostenibile Aziendale e tantos outros. Alguns mais vinculados à cultura, outros à accountability. Como você acha que as empresas podem escolher que tipo de framework adotar? Obrigada pela pergunta. Boa. Uma ótima pergunta, Júlio. Seu xará aí, Júlio. Muito Obrigado. bom. E que bom Tinha que que você vir do está Júlio. acompanhando. E que bom que você está acompanhando aí a Nativa. De fato, existem vários frameworks, existem várias standards, várias certificações possíveis, vários selos. E no final das contas, o que a gente está falando? A gente está falando de construção de narrativas, né? Por exemplo, nós somos muito ligados ao movimento B, que o B vem de benefício, que nada mais é que uma construção de uma narrativa que você pode gerar benefícios positivos, sociais e ambientais, e você tem um assessment, um formulário, né, que olha para 5 áreas de negócio e que você sistemicamente pode responder, fazer uma fotografia e que te ajuda a entender quais práticas, quais ações você quer integrar. E existem várias outras. Você pode olhar para circularidade, você pode olhar para clima, você pode olhar, né, para lixo zero, enfim. Só que o que eu recomendaria? Existem algumas delas que são mais transversais e algumas delas que são mais específicas. Teve uma pergunta, né, Maria, que foi onde começo? Eu acho que tem que começar pelas transversais, aquela ferramenta que te ajuda a olhar sistemicamente para o negócio. Um dos conceitos de regeneração e complexidade sistêmica é que a gente precisa entender o todo para tomar decisão em quais as partes a gente vai intervir. O que significa isso? Se a gente tiver consciência holística, né, sistêmica,
do negócio como um todo, vai ficar muito mais fácil a gente decidir especificamente em qual ação a gente vai fazer. Então, eu sou suspeito para falar, claro, porque eu sou do movimento B, mas eu não conheço, e olha que a gente usa várias ferramentas e vários frameworks, eu não conheço nenhuma outra ferramenta melhor para medir impacto do que a avaliação de impacto B, o BIA, no mundo hoje. Tomara que venham outras, eu estou torcendo para isso, porque a gente está nessa luta juntos. Mas mais de 250 mil empresas já utilizaram e utilizam essa ferramenta, e tem aí mais de 9 mil empresas B certificadas no mundo, e eu acho que realmente é a melhor. Mas, se por acaso você não concordar com isso, procure outra que seja transversal, para começar. Depois, você vai olhar para as específicas. Então, não sei se tem aqui Carbon Disclosure, que está ligado a carbono, está ligado a clima. Essa é uma das ações específicas. A empresa precisa, nos tempos de hoje, fazer a sua estratégia de neutralidade de carbono, fazer o seu inventário, reduzir ao máximo possível as suas emissões de gás de efeito estufa. O que não conseguir reduzir, compensar. E aí você pode ir para frameworks específicos, que tem os standards mais conhecido aí do SBTi ou do Carbon Disclosure, que são específicos para isso. Se você for para a circularidade, quiser tratar logística reversa, gestão de resíduo, aí tem um selo global que funciona super bem no Brasil, que é o lixo zero, o Zero Waste. Então, ali é um selo onde você vai receber um apoio para tratar especificamente sobre uma questão de circularidade de resíduos. E por aí vai. Se você quiser tratar diversidade e inclusão, por exemplo, tem uma amiga, companheira de jornada aí, que é a Luana Genot, que é líder da IDBR, que é uma organização que tem um selo a favor de causas afirmativas para diminuir a desigualdade racial do mercado. Se a tua empresa está querendo olhar para as redes sociais, então, de repente, pode olhar para esse selo do IDBR, que é igualdade sim. Então, isso vai variar e vai depender muito, de novo, de quais ações você vai priorizar ao longo do tempo para você especificamente ir trocando de frameworks. E tem vários frameworks, Pode olhar para framework de outros que eu não mencionei, mas para olhar somente para a sua logística, para o impacto positivo da sua logística. Pode olhar somente para compras, ou seja, standards de código de ética de fornecedores, e por aí vai. Passar para a próxima pergunta, da Bianca Moura. Bom dia, muito obrigada pela apresentação. Pensando na realidade das pequenas empresas com recursos financeiros limitados, como elas podem iniciar a adequação às práticas ESG sem recorrer necessariamente a consultorias especializadas? Quais seriam alternativas viáveis para começar a integrar os princípios ESG em suas estratégias e operações? Obrigada, Bianca. Pode começar, Júlio. Bom, Bianca, é legal isso, Esse debate está sendo fantástico. Por exemplo, nós estamos numa academia, então tudo que a gente vê, a gente muitas vezes desconstrói aqui para reconstruir dentro de uma nova realidade. Essa é a verdade. Então nós somos disruptivos o tempo todo. Eu acho que essa questão do João é muito interessante quando você pega os grandes frameworks para poder ver de uma forma transversal, mas é necessário ser específico na sua realidade, porque você tem uma cultura, você tem uma limitação. Então, a questão estratégica trafega por isso. Se a gente for trabalhar a questão estratégica para a pequena empresa, eu recomendaria muito, hoje existe um organismo chamado Integrated Thinking, que eles trabalham de forma organizada junto com o SASB e junto com as IRFS, que são as normas internacionais de contabilidade, mas todos conjugados. Porque hoje, se eu fosse montar uma estratégia como pequeno, a grande pergunta, o que eu teria que fazer de curto prazo? Eu me ancoraria em cima dos principais capitais que criam valor. Por exemplo, nós criamos uma dissertação de mestrado pelo ATEC, no Programa de Sistema de Gestão Profissional, onde a aluna desenvolveu um modelo de diagnóstico ESG
específico para a área de cabotagem. E ela precisou ter esse conhecimento amplo para depois dar uma funilada dentro da realidade. Se hoje a gente for no SASB, se você for hoje no relato integrado, vocês vão conhecer frameworks que podem ser utilizados como referência para poder atuar na sua realidade. Agora, tem questões que não mudam. O que todo mundo quer? Né? Hoje você tem ativos de difícil mensuração, que a gente trabalha muito forte no campo tangível, que é o humano. O capital humano tem que ser desenvolvido, senão você não tem sustentabilidade na sua organização. Capital social, capital ambiental e a sua governança. Esses 4 vetores já são vetores que têm que estar orientados no planejamento estratégico da pequena empresa. E é através dele que, e naturalmente, buscando conhecimento dentro do relato integrado, SASB, né, o CDP é muito específico, é o Carbon Disclosure Project, né, você consegue dali ter insumos para poder desenvolver teu SWOT, né, começar a fazer a tua estratégia e tentar devagar tentar buscar uma linha de competição. Porque como o pequeno ele é carente de recurso, ele tem que ser muito específico. O que uma, né, Braskem busca? Né? O que uma Petrobras, as empresas estão buscando? Redução de suas emissões, né? Preservar alguns ativos. Então, como o meu ativo, enquanto pequena empresa, vai gerar sinergia com o ativo da grande empresa? Onde está essa conexão? Na linha humana, na linha social, na linha ambiental, na questão da governança, como foi feito aí, como foi falado do compliance. E por onde eu busco isso? Hoje, se você pegar a arquitetura do relato integrado, já tem um framework pronto de estratégia ali dentro, totalmente orientado para uma empresa que queira tentar desenvolver alguma linha desse aspecto. Isso se aplica também à pequena e média empresa, porque eles estão trabalhando lá fora muito forte com a pequena e média empresa, que isso não é uma realidade brasileira, não é só o Brasil que tem as pequenas empresas mais empregadas. Em qualquer lugar do mundo ocorre isso. E hoje a gente observa que já tem diretrizes muito claras de vetores ali que possam ser utilizados pela pequena para montar seu planejamento estratégico. Porque enquanto captação de recurso financeiro, tá, uma questão importante nisso, a gente sabe que o custo de capital cai para quem trabalha dentro dessa linha. Mas a grande questão é, eu tenho que estar mostrando evidência para isso. E esse custo de capital cai ancorado em que diretrizes? Ambiental, social, né, governança, e aí tem a questão humana. Então, se eu tenho uma estratégia vinculada a esses ativos, eu já tenho a capacidade de buscar um recurso competitivo mais adequado à minha realidade. À minha realidade. E esse recurso pode ser conjugado com grande. Né? Como eu já vi pequena empresa, muito bem desenvolvida, levando o seu plano de negócio para grande, né, para a grande empresa e demonstrando uma série de iniciativas dentro da estratégia dela, aonde isso vai gerar valor para essa organização. Muitas das vezes as grandes investem nessas empresas, porque ela faz parte da cadeia produtiva que também cria valor para ela. Pô, a Nestlé faz isso com a parte de agricultura em vários lugares. Ela investe no pequeno agricultor, mas aquele empresário que está vinculado, como o João colocou ali, dentro de uma linha de consciência para a sustentabilidade, porque ali vai ter uma garantia de procedimentos, né, processuais que vai reduzir as emissões. Então, eu acho que o pequeno ele vai ter que se virar nos 30, nos 40, né? Ele vai ter que buscar isso. Eu seguiria por esse caminho, já olhando alguns frameworks, buscando algumas diretrizes e adaptando a minha realidade, de forma que eu possa construir um plano de negócio adequado para ofertar. E nisso observar como eu posso ser capitalizado com essa nova linha de pensamento que a empresa está desenvolvendo. Porque isso já acontece. Tá? É uma dica, tem outras aí, mas o tempo é curto. O Júlio César De Carli mandou mais 2 perguntas. A primeira é: vocês acham que as formas jurídicas e incentivos de políticas públicas no Brasil são suficientes para dar suporte para pequenas empresas que têm no seu core business gerar valor econômico e social ambiental? Vou aproveitar para já fazer a próxima pergunta. A motivação para muitos empreendedores fazem muitas vezes que a razão de ser da empresa seja muito mais do que só gerar lucro. Mas existem maneiras de atender as demandas dessas empresas híbridas? Obrigada novamente, Júlio. Quer começar agora, João, você? Pode ser. Vamos lá. Respondendo aí a sua primeira pergunta, Júlio, eu acho que não. Eu acho que
Existem muitas experiências e histórias bonitas de sucesso, de impacto positivo, lideradas aí por empresários, mas eu acho que o governo precisa, de fato, criar mais condições e espaços favoráveis de incentivos e regulações para favorecer essa transição e apoiar o empresário que está nessa luta. Então, de uma maneira geral, não, né? Acho que a gente está aquém dessa capacidade. Por exemplo, pensando em políticas públicas de impacto, a província de Mendoza, na Argentina, aprovou uma lei, que é a primeira pública de impacto positivo, que dá preferência em compras públicas para as empresas que comprovarem serem negócios de impacto. Comprovando como? Tendo uma certificação B, tendo alguns aspectos que demonstrem isso. Isso sim é um incentivo, né? Isso é um incentivo por quê? Porque compras públicas, a gente sabe, é boa parte do PIB de um governo, né? Do dinheiro em circulação de uma economia de um território, um quarto, um terço, pode variar por compras públicas. Então, quando a empresa, quando um processo desse público, para todo tipo de licitação, privilegiar uma empresa que seja de impacto, aí sim, aí a gente está começando a criar condições mais favoráveis. Eu acho que, desde toda essa evolução da agenda internacional, do protagonismo do Brasil nessa agenda climática, né? Na volta do fundo da Amazônia, o Japão ontem acabou de entrar com verbas, está tendo nesse momento agora o Fórum de Finanças Climáticas lá no AIA Hub em São Paulo, onde estão sendo discutidas novas regulações e incentivos fiscais para empresas de impacto. É esse tipo de mecanismo que a gente está precisando para favorecer essa transição de mercado. Tem vários outros exemplos aqui para dar, mas acho que o tempo já até ultrapassou o tempo, né? Então, estou fazendo o mais rápido possível. Isso, acabamos de completar 1 hora de webinar, mas acabaram também as perguntas. A gente já vai partir para a parte das conclusões. Eu peço que os nossos palestrantes sejam breves, mas antes eu queria abrir um espaço para a nossa presidente da Câmara Italo-Brasileira de Comércio e Indústria, doutora Renata Novotny, poder dar também suas palavras. Por favor, presidente. Boa tarde a todos. Infelizmente, eu não pude entrar mais cedo no evento, então não acompanhei a fala de vocês. Queria agradecer muito, Júlio e João, pela disponibilidade. Esse assunto realmente é muito caro para nós. Só para vocês terem noção, isso foi aprovado na reunião do Conselho de janeiro desse ano. Nosso Conselho, a gente criou exatamente um comitê de sustentabilidade para a gente focar nesse assunto que é tão relevante, né, por todas as razões que vocês expuseram. E eu queria compartilhar também com os demais participantes que esse é o primeiro evento de uma série de eventos que ocorrerão ao longo deste ano, e que será realmente um prazer contar com a participação de todos vocês. Se João e Júlio puderem novamente comparecer e compartilhar conosco tanto conhecimento, vai ser realmente maravilhoso. Fica aqui, muito obrigada. Muito obrigada, presidente. Nós recebemos aqui 2 comentários. Um do João César De Carli: perfeito, utilíssimas suas respostas. Aqui na Itália, meu mestrado me coloco mais próximo da economia de comunhão, economia de Francisco e economia civil, que são muito fortes em conscientização e novos pressupostos humanistas para a prática econômica, mas não muito pragmáticos e com poucas ferramentas objetivas. Acho super importante o trabalho de ponte e transição que vocês fazem com esses encontros. Muitíssimo obrigada. Somos nós que agradecemos, Júlio, suas perguntas enriqueceram bastante o nosso evento. Muito obrigada. E o professor Paulo Fael: boa tarde a todos. Gostaria inicialmente de parabenizar a direção e equipe da Câmara de Comércio Ítalo-Brasileira pela organização desse interessante evento. Outro sim, parabenizar o professor Júlio Vieira Neto e o senhor João Bernardo Casale pelas interessantes discussões travadas sobre esse tão relevante tema, qual seja da importância de sustentabilidade
sustentabilidade nas empresas. Saudações. Muito obrigada, professor. E agora sim, vamos passar para as considerações finais dos nossos palestrantes. Gostaria de iniciar, João? Pode ser, obrigado, Mayra. Muito obrigado, Renata, pelo convite. Obrigado, Júlia, aí, por compartilhar a sala para a gente fazer essa conversa. Queria agradecer a todos que vieram. Agora, nesse momento, eu não tenho muita noção de se todos fazem parte de empresa, se não fazem, né, de qual setor vem. Mas, de qualquer forma, queria deixar uma mensagem aqui de que nós trabalhamos, né, com esse propósito na Nativa de acelerar a transição de paradigmas extrativistas para paradigmas regenerativos. E a gente faz isso usando os negócios como força de transformação. A gente faz isso apoiando diretamente as empresas nessa evolução corporativa e ajudando elas a implementarem essas ações verticais em todas essas áreas. Mas isso não significa que a gente não precisa do apoio de todos os outros stakeholders. Nós não vamos lograr êxito, né, conseguir o que a gente pretende na transição desses mercados se o governo, se a sociedade civil e se todos os outros atores do meio ambiente não estiverem presentes. Então, apesar do tema central do design ser usar os negócios como força de transformação, é muito importante esse debate. Então, estamos aqui na academia, com Júlio, empresa, Câmara de Comércio, que no final das contas é uma associação, né? Apesar de ser empresarial, legalmente, juridicamente, é a sociedade civil. Então, e a gente está promovendo juntos aqui esse debate, falando sobre negócios. Então, queria só finalizar com essa mensagem de que nós precisamos de todo o ecossistema para fazer essa transição. E temos uma luta, né, longa. Eu acho que a gente está evoluindo cada vez mais. Desde que as empresas entraram no jogo da transição da sustentabilidade, isso tem escalado, né, desde os ODS, principalmente, né, porque antes nos ODMs... Eu já trabalhei no Greenpeace, né? Eu era ativista, o barbudo, né? Que ninguém queria ouvir, e hoje a discussão mudou, né? As empresas estão super preocupadas com isso, mas ainda falta muito mais. Eu acho que há 50 anos atrás, quando o Milton Friedman, que é um grande economista, super conhecido historicamente, disse que o propósito dos negócios era fazer negócios, eu acho que é essa máxima. Se a gente todos os dias acordar tentando desmistificar essa máxima, a gente consegue solucionar essa transição e fazer com que o negócio gere não só o lucro como propósito, mas ele tenha um segundo propósito, um duplo propósito, que além da finalidade lucrativa, ele tenha também a finalidade de resolver os problemas, os desafios da nossa humanidade aqui nesse planeta. Então, obrigado mais uma vez. Vai ser um prazer acompanhar a jornada da Câmara e da rede das empresas aqui no Rio de Janeiro e participar de todos esses debates. E rumo ao G20. Lembrando que temos aí um mega evento, um marco super importante e que a maior parte da agenda está focada em impacto, está focada em sustentabilidade. Então, a gente tem uma oportunidade de surfar essa onda juntos, promovendo aí uma transição também para o nosso território, né, que está precisando. Obrigado. Muito obrigada, João, também pela Nativa, por ter aceitado, né, participar dessa jornada, organizarmos juntos esse projeto aí para o ano, em parceria, né, aproveitando o G20. Então, muito obrigada. E, Júlio, por favor, as suas palavras. Eu sou suspeito, né? Sou da Câmara, então sou grato mesmo. Né? Temos uma nova presidente, super empreendedora, tive com ela, fantástica. Mayra, nós já te conheço há tanto tempo. João, foi maravilhoso, né, ter te conhecido. A linha, né, ele foi tão didático na questão da linha da empresa B, né, da questão do contrato social. Eu acho que a Câmara ela avança, isso é muito importante.
tudo isso que foi debatido aqui já é insumo de conhecimento para os pequenos, né, que tanto perguntaram para a gente. E a Câmara, o importante desse debate que ela leva hoje para a sociedade é demonstrar academia e indústria, né, nativa, e hoje a Universidade Federal Fluminense, amanhã vão ser outras. E hoje a Universidade Federal Fluminense, através do LATEC, que é um laboratório de sustentabilidade, ancorado na engenharia de produção, já tem até um acordo com a Câmara, né, de contrato supervisionado. Então, os associados da Câmara amanhã vão ter alunos que vão já estar com esse debate em mente aqui da universidade, porque nós estamos mudando nossos currículos, nós estamos atualizando, porque fazer sustentabilidade parte também do processo educacional. Nós temos que criar essa turma, desenvolver esse debate dentro da universidade, para que isso seja fomentado no mercado. Hoje, através do nosso mestrado profissional em sistema de gestão, a gente já faz isso com a indústria, entregamos, há pouco tempo, entregamos uma patente, entregamos software, registro de software, a gente entrega muitos produtos hoje, é o que o governo nos pede. A UF já tem a sua linha de compra sustentável, já é auditada pelo TCU, dentro do conceito de sustentabilidade pelo relato integrado. Ou seja, eu acho que tem muita conexão hoje, tem muita sinergia aqui dentro. Então, eu fico muito feliz com essa iniciativa da Câmara de Comércio e não tenho dúvida que hoje a nossa Câmara já responde um apelo da sociedade, que é um debate maduro sobre esse tema, colocado pela linha da consciência, como o João, né, coloca, eu trazendo aqui alguns complementos, né, pela academia, onde isso gera valor. Eu não tenho dúvida, uma sociedade se envolve com conhecimento. A gente sabe disso, é isso que a Câmara está promovendo. Então, parabéns à Câmara, parabéns a todos que vieram participar desse debate. O Júlio aí, nosso xará, né, Júlio? Mais um Júlio aí na conversa. Então, acredito que com isso a gente consiga entregar resultados importantes para a sociedade e venham para a Câmara, né? Vamos debater mais juntos, né? Muito obrigado, pessoal. Gratidão. Muito obrigada, Júlio, a sua parceria neste projeto, né, mais um projeto que você faz aqui conosco, é de extrema importância, você traz todo esse olhar e essa qualidade da academia, e é exatamente esse o objetivo que nós temos aqui na Câmara, né, realizar esse tripé, que é o terceiro setor com o governo, a academia e a empresa privada, né, já que nós somos uma Câmara de Comércio. Não temos dúvida que a gente vai enriquecer cada vez mais esse projeto com a participação de todos que estiveram hoje com a gente nos próximos eventos também. E sobre o Comitê de Sustentabilidade que a presidente mencionou, entre em contato com a Câmara para poder entenderem qual é o calendário do comitê, também vai ser um grande prazer recebê-los para as próximas reuniões do comitê. Todos vão receber também o Save the Date para o próximo evento dessa jornada, que vai acontecer em maio. E, desde já, eu gostaria de dizer que aqui no chat o Eduardo enviou um link para o formulário de satisfação, que eu havia mencionado no início. Seria muito importante que todos pudessem preencher esse formulário para a gente entender quais são as necessidades hoje, né, do nosso público. E em breve vocês também vão receber o questionário que foi preparado aqui em parceria, né, com a Nativa, para a gente poder traçar um pouco qual que é a maturidade da empresa em relação ao tema de sustentabilidade, para que no nosso próximo evento a gente seja ainda mais assertivo em relação às oportunidades que a gente pode trazer aqui para as nossas empresas, né? Então, muito obrigada. Gostaria de encerrar então o evento. Presidente, a senhora teria mais algumas palavras? Não, só novamente agradecer e já fazer o convite para o João e Júlio, né, integrarem o nosso comitê. São colaborações muito valiosas. Ficaríamos muito honrados se eles puderem integrar o comitê. Então, já fica o convite. Muito obrigada a todos. Eu agradeço. Obrigado mais uma vez. Uma boa tarde aí para todo mundo. Estou Boa tarde. animado. Boa tarde. Boa Estamos tarde. motivados, os juntos estão motivados. Obrigada, boa tarde, até a próxima. Boa tarde. Tchau. Tchau. Tchau.